Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo aí do horário que você esteja assistindo, esteja escutando. Mais esse conteúdo, o último conteúdo do meu estágio de extensão online, meu estágio híbrido, referente à minha graduação em Ciências da Religião pela Faculdade Uninter. Eu sou Eduardo e vamos acabar aqui. Demorou, doeu. Não pense que é fácil gravar 12 horas de conteúdo, que não é não. É um trabalho, tá? A pessoa tem que tirar um tempo, tem que se dedicar. Não é fácil não. Você pegar e abrir o seu aplicativo aí, o PowerPoint, né? Ou o aplicativo correspondente aí no LibreOffice, e você pegar o conteúdo e você escrever e você pesquisar e você organizar suas ideias para poder gravar. Não é fácil não, tá? Exige um pouquinho de dedicação, ok? Mas nada é impossível. Então esse é o último conteúdo, módulo 12. Vamos falar da LDB, que é a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Poderia ser LDBem, né? Não sei. A sigla é menor do que o nome completo, enfim. Vamos falar um pouquinho da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a importância dela, do umbandista, né, do educador umbandista conhecer um pouco dessa lei, o educador e o gestor educacional, né, o dirigente, e o que ela traz de positivo que a gente pode absorver dela e empregar nessa nossa rotina de gestão educacional umbandista, né? Então, esse módulo tem os seguintes objetivos: explicar a definição de educação, o que é educação, o que é o educar, né? Vamos abordar aqui uma definição do dicionário, né? Existem diversas definições do que vem a ser, né, a palavra educação. Vamos ver um pouquinho. Vamos apresentar a visão constitucional da educação, o que a Constituição entende como educação e o que ela traz sobre educação no seu texto. Apresentar a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, a LDB, destacando a importância dela para as instituições de ensino no geral e nas instituições de ensino religioso umbandista em particular. Essa lei ela conta com 92 artigos e, logicamente, eu não vou abordar aqui os 92 artigos porque nem todos estão diretamente relacionados ao nosso objeto, né, que é a gestão educacional umbandista. Eu vou abordar só os principais aí que a gente deve dar uma lida, que a gente deve considerar, beleza? Então, para a gente alcançar esses objetivos, nós vamos seguir aí o seguinte sumário. Então, introdução, desenvolvimento, né, onde vamos abordar o que é educação, Constituição Federal e educação, a LDB propriamente dita, né, com aqueles artigos que eu falei para vocês, e falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, sobre essa relação de lei e ensino religioso. É bem pouquinho mesmo, são 2 slides só, tá? E uma conclusão. Então, para que a educação cumpra seu papel, alcançando a todos de forma democrática e que seja disseminada com padrões mínimos de qualidade, se faz necessária uma ferramenta com força de lei para ampará-la. Então, todas as atividades que existem, uma obrigatoriedade por parte do Estado, né, em prestar para a sociedade, né, atividades, serviços, etc., elas precisam de regulamentação, elas precisam de ferramentas que organizem, deem direção, amparem a atividade para que não sejam cometidos excessos, né? Tanto por parte do órgão público, né, do Estado, quanto do particular.
E a educação não seria diferente. Se não existisse uma ferramenta, um documento que regulasse os parâmetros, né, que a educação tem que seguir no país, cada um ia fazer do jeito que quer, com a carga horária que quer, com as matérias, as disciplinas que quer, e não é assim que funciona. Então, devem existir, né, leis e regulamentos, etc., que amparem o que tem que ser ensinado, quais são as obrigações do Estado, quais são as obrigações do familiar, quais são as obrigações do aluno, o que ele tem direito, o que ele tem como dever, né? Senão a educação tá fadada aí a virar não uma zona, né? Mas você não vai ter uma formação, entre aspas, uniforme, né? Ou eficiente. Você vai ter o mesmo curso com cargas horárias completamente diferentes. Você vai ter o mesmo curso com uma formatação diferente que pode prejudicar a formação propriamente dita do aluno naquela profissão, naquele conteúdo, como também pode influenciar o mercado de trabalho, porque muitas das vezes a faculdade, pensando no lucro, ela pode dar uma formação mais rápida, né, com a carga horária menor ou não tão eficiente. Então tem que existir essa ferramenta que vai estipular um padrão mínimo a ser seguido por todos. Claro que o poder público, o particular, pode, né, dar um algo a mais, fazer algo a mais. Porém, essas leis, né, e regulamentos estipulam um padrão mínimo que tem que ser fornecido para a população. Ok? Então, o que é a educação? Para entendermos como aplicar e desenvolver os processos educativos, se faz necessário que saibamos qual o significado da palavra educação. Se você não consegue entender de uma forma geral o que é educação, qual o significado que ela encerra, né, em si, essa palavra, você não tem condições de gerir uma atividade educacional, uma instituição educacional. Tem que saber o que é. O que é educação? Para que ela serve? Para quais objetivos ela se propõe? Isso é importante. Então, definição do dicionário Michaelis, o que é educação? Ato ou processo de educar-se. Processo que visa ao desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano, através da aplicação de métodos próprios com o intuito de assegurar-lhe a integração social e a formação da cidadania. Então, vamos trazer para a realidade do terreiro, né? Processo que visa o desenvolvimento físico, não. Intelectual, sim, porque o indivíduo ele tem que estudar a história da sua religião, tem que estudar aspectos doutrinários da sua religião, né? E moral, sim, sim, por quê? Porque ela passa algumas regras, entre aspas, de conduta ou formas, né? Como indivíduo, né? O ser religioso, ele vai se relacionar consigo mesmo e, consequentemente, com a sociedade, né? Proporcionando aí essa integração social que fala a definição do Michaelis e uma formação cidadã. Conjunto de métodos próprios a fim de assegurar a instrução e a formação do indivíduo, ensino. Então, a Umbanda tem isso, métodos próprios, né, de ensino, a fim de assegurar a instrução. Então, a Umbanda ela usa os meios convencionais, mas ela também tem seus métodos próprios de ensino, né? A gente vê nos terreiros, a gente vê palestras, a gente vê aulas propriamente ditas, a gente vê curso, a gente vê workshop, né? Nessa linha aí de formação intelectual, sacerdotal, doutrinário, ensino do indivíduo religioso umbandista. Então, conhecimento, aptidão, desenvolvimento em consequência desse processo, formação, preparo, tudo isso a gente também vê na Umbanda, né?
essa transmissão de conhecimento, essa formação do médium, né? Você pega uma pessoa que iniciou no movimento religioso e você passa todos aqueles fundamentos doutrinários, e daqui a pouco aquela pessoa que entrou sem saber nada se transforma e passa a ser um disseminador de conhecimento, né? Nível ou tipo específico de ensino, né? Então, educação nível básico, nível médio, nível superior, educação religiosa, é isso que ele trata por níveis ou tipos específicos de ensino. Desenvolvimento sistemático de uma faculdade, um sentido ou um órgão. Ora, quando você ingressa numa corrente religiosa de terreiro, você faz o quê? Desenvolvimento mediúnico, que seria o quê? O desenvolvimento sistemático de uma faculdade. Qual faculdade? A mediunidade, um sentido, né? Conhecimento e prática de boas maneiras no convívio social, civilidade e polidez. Ela se afasta, essa definição que o Michaelis traz, se afasta um pouco do que a gente quer trazer aqui, né? Mas também pode ser, por que não, associada também, já que dentro da Umbanda, né, quando você integra uma corrente religiosa, você começa a receber normas ou regras comportamentais, trabalhar da reforma íntima, né, para você trabalhar paciência, trabalhar caridade, trabalhar desapego. Então, também são passadas, de certa forma, né, boas maneiras no convívio social. Então, o dicionário Priberan, que é um dicionário online que eu vi, ele traz a seguinte definição. Então, conjunto de normas pedagógicas tendentes ao desenvolvimento geral do corpo e do espírito. Ora, pode ser também, por que não, aplicado à nossa realidade terreiro, né? Normas pedagógicas, você tem toda aquela parte de didática e doutrina e transmissão de conhecimento no terreiro umbandista, né? Visando tendentes ao desenvolvimento do corpo e do espírito, né? As religiões, elas trazem também esse desenvolvimento espiritual, tá? Conjunto de práticas dos usos considerados corretos socialmente, civilidade, cortesia e polidez, que é uma definição que o Michaelis também traz para a gente. O dicionário online Dício traz a seguinte definição. Então, ação ou efeito de educar, que é o que a gente está trazendo aqui com essa parte de gestão educacional umbandista, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém, quando a gente trabalha, né, reforma íntima, como a gente trabalha melhoria do indivíduo, autoaperfeiçoamento dentro do terreiro, né? A gente está também trabalhando isso aqui. Processo em que uma habilidade se desenvolve através do seu exercício contínuo. Então, a gente pode encarar aqui a mediunidade também, né, como uma habilidade que se desenvolve através do seu exercício contínuo. Um médium com 20, 30 anos de mediunidade, a tendência é que ele tenha essa faculdade muito mais desenvolvida e que as mensagens, essa é a tendência, tá? Não é uma regra. A tendência é que as mensagens por ele transmitidas sejam, né, de maior confiança ou pela própria experiência da atividade, o médium mais seguro ele vai, teoricamente, transmitir uma mensagem mais clara, mais limpa e com menos interferência. Teoricamente, tá? Então, agora que a gente sabe um pouco da definição, né, sobre o que é a educação, né, então vamos tentar entender um pouquinho como que a Constituição Federal, que é o maior documento que a gente tem no país, né, a Carta Magna, ela vai definir o que pode, o que não pode, qual o seu direito, qual o seu dever, quais os limites do Estado. Vamos ver qual a relação que a Constituição Federal tem com a educação. Então, a Constituição Federal de 88, ela dedica, né, um capítulo, né, que ela aborda a educação, a cultura e o desporto, né? Então, no texto constitucional, o capítulo, né, que eu estou citando aqui é o capítulo 3, e dentro desse capítulo, dos artigos 205 até o 214, é abordada a questão da educação no país. O artigo 205 ele traz o seguinte texto. Então, a educação, direito de todos, inclusive a educação religiosa. É um direito de todos aqueles que quiserem
receber educação religiosa, eles têm esse direito. Eu não posso obrigar o indivíduo a ter uma educação religiosa. Entretanto, eu tenho que ter capacidade de oferecer essa educação para aqueles que assim o desejarem. Então, educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Então, muitas das vezes fica essa coisa de que a escola não tem que educar, a educação vem de casa, a escola tem só que ensinar. Não, Constituição, texto constitucional, ele é bem claro, é dever do Estado e da família. Logicamente que a responsabilidade maior é da família, porque aquele indivíduo em formação, ele tem isso vendo o indivíduo em formação, tá? Porque a educação não se restringe apenas, né, a criança e adolescente. Mas olhando por essa ótica do exemplo que eu citei, esse indivíduo em formação ele passa mais tempo no seio familiar do que na escola, então teoricamente a família acaba tendo uma responsabilidade maior. Porém, essa responsabilidade também é do Estado, ele não está isento desse dever de educar. Né? Então a educação será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Pleno desenvolvimento. Né? Você já vai vendo nesse texto constitucional que ele já vai citando o objetivo da educação para o indivíduo, certo? Ó, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo dessa pessoa para o exercício da cidadania, dela conhecer seus direitos, dela conhecer seus deveres, dela saber conviver em sociedade, tá? E sua qualificação para o trabalho, né? Dar uma formação para aquela pessoa para que ela consiga de forma digna e honesta gerar o seu sustento. Então, no artigo 206 da Constituição Federal, nesse capítulo 3, a gente vai ver o seguinte texto. Então, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Vamos trazer para a nossa ótica umbandista. Então, eu tenho que dar a todos os médiuns, todos os integrantes da corrente, condições iguais para o aprendizado. Eu não posso favorecer um ou outro grupo, um ou outro médium que eu tenho mais afinidade, eu tenho que dar condições iguais a todos. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, o ambiente de terreiro, ele tem que passar, ele tem que dar a sensação para os indivíduos, para o corpo mediúnico, tem que passar de fato, né, essa sensação de liberdade. Sou livre para aprender, posteriormente para ensinar, ou concomitantemente. Às vezes a pessoa já vem de um outro terreiro, ela já tem uma bagagem, ela já, né? E para divulgar o pensamento, talvez ela enxergue aquele conceito de uma outra forma, né? E ela tem o direito de expor, não que vá ser seguido, porque a gente sabe que o dirigente, né, o pai, a mãe de santo ali, a pessoa que está à frente daquele terreiro, ela sempre vai exercer a autoridade máxima daquela casa. Então, por mais que exista essa liberdade para se expressar, por mais que exista a questão da gestão participativa dentro do ambiente terreiro, a palavra do dirigente é a palavra final, certo? Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, foi o que eu falei. Cada médium é um médium, cada médium tem um nível intelectual, uma formação acadêmica, então isso é positivo para a coletividade, né? E coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Isso aí já trazendo para uma questão, para uma ótica do ensino convencional, né? Gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, estabelecimento público, ensino gratuito. Dentro de uma ótica umbandista, acredito ser importante. A gente tem visto muito em crescimento aí a oferta de cursos pagos, mas eu acho também ser muito importante você disseminar o conhecimento gratuito. Tem muita gente boa fazendo isso na internet. Valorização dos profissionais da educação escolar.
garantidos na forma de lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Isso aqui é dentro de uma visão de ensino convencional. Se eu for pegar esse texto e trazer para uma realidade de terreiro, eu poderia pegar aqui a questão da valorização dos profissionais da educação, né? Todos aqueles que estiverem exercendo a função de educador umbandista devem ser valorizados, para que eles, sendo valorizados, eles fiquem mais motivados, eles produzam conteúdo com qualidade e conteúdo eficiente. Plano de carreira, isso aqui não se aplica muito, que é mais para a parte da educação convencional, né? Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Então, no conteúdo anterior a gente trabalhou gestão participativa, gestão democrática. Então, existe a previsão na Constituição Federal dessa gestão participativa. Então, sempre que possível no ambiente terreiro, deve-se levar em consideração o pensamento da coletividade para elaborar a diretriz anual de atividades, os programas doutrinários, os quadros de trabalho, plano de disciplina, etc. E garantia de padrão de qualidade. Se o pessoal acompanhou a sequência de vídeo, vai ver que, por mais que exista a possibilidade do dirigente delegar para os médios mais experientes ou que tenham mais, entre aspas, capacidade na oratória ou nessa parte de didática, por mais que ele delegue a função para esses indivíduos, né, de dar a aula, de ministrar o conteúdo, ele tem que acompanhar as aulas, ele tem que acompanhar os conteúdos para saber se o que está sendo ministrado está de acordo com a sua raiz doutrinária e se o conteúdo que está sendo repassado, que está sendo transmitido, está sendo um produto de qualidade, eficiente e de qualidade. Então, o artigo 209 e traz o seguinte texto: o ensino é livre à iniciativa privada. Isso aqui é importante para a gente porque não fala o ensino, ponto. A gente viu no slide anterior a definição do ensino e agora a gente está vendo que o ensino é livre à iniciativa privada. Então, se eu quiser abrir uma escola umbandista, que eu vou ministrar conteúdo umbandista, eu tenho essa liberdade. Porém, eu tenho que atender às seguintes condições. Então, cumprimento das normas gerais da educação nacional, né, que são batidas aí na Constituição Federal e na LDB. Então, tenho que cumprir as normas vigentes. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, eu não posso proibir ou negar ao poder público essa avaliação de qualidade. Se ele assim o desejar, se ele assim quiser, né? Avaliar se o que está sendo ministrado ali possui algum fundamento, se está trazendo benefícios para aquele corpo de alunos e, se for o caso, passar algumas orientações, né? Para correção. O artigo 210 traz o seguinte texto: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica, comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Aqui fala da formação básica, né, no ensino fundamental, e tem uma parte que a gente tem que destacar, né? Respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então aqui já entra essa questão do ensino religioso, que inclusive é tratado no primeiro parágrafo. O ensino religioso de matrícula facultativa. Então eu não posso obrigar ninguém a se matricular na disciplina de ensino religioso. Tem que ser opção do aluno. Constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Tá? Então, existe previsão na Constituição do ensino religioso nas escolas públicas. Ok? Deu para fazer um apanhado geral da educação e a relação, né, que ela tem com a Constituição Federal, bem tranquilo.
Então vamos tratar agora da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional propriamente dita. Então, a LDB foi aprovada em dezembro de 96, né, 20 de dezembro, com o número de, esse é o número da lei, tá? A gente chama LDB, o número da lei é essa aqui. Então, lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Então, pela data, vocês já vão ver que não teve condições dessa lei ser de fato aplicada, colocada em prática em 96, né? Então, ela foi colocada em prática em 97. A LDB ela vai definir e normatizar a organização da educação brasileira em todas as esferas da federação. Então, federal, estadual e municipal. Todas essas esferas, todas as escolas municipais, estaduais e federais têm que seguir o que está previsto, o que está prescrito na LDB, né? Então, tal organização encontra-se norteada pelo prescrito na Constituição Federal de 88. Por que norteada? Porque a LDB foi montada visando atender essa expectativa, né, da educação, da gestão escolar, da gestão democrática e participativa, porém toda baseada no texto constitucional que versa sobre a educação. Tá? Inclusive, vão ter textos na LDB que são idênticos ao texto constitucional. Apesar de parecer recente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi abordada anteriormente na Constituição de 44, também na Constituição de 46, porém, né, sendo de fato criada, né, como lei em 61. E depois ela foi atualizada 10 anos depois, em 71. E na época, né, da sua criação, ela foi batizada de Lei Darcy Ribeiro pela contribuição que esse camarada ele deu aí para a educação no nível nacional. Então a lei, como eu já falei, ela conta com 92 artigos que abrangem diversos temas relacionados à educação brasileira, né? Educação infantil até educação de nível superior. Então, como eu falei lá no começo desse vídeo, para fins didáticos, a gente não vai abordar todos os artigos da LDB, porque são muitos artigos. E muitos não se aplicam ao que a gente quer aqui, que é a gestão educacional umbandista. Então, vamos ver só os que, de alguma forma, entre aspas, nos atingem. Então, o primeiro artigo da LDB, ele traz o seguinte texto. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, processos formativos. Processos formativos. O terreiro ele traz, ele abrange, ele contempla processos formativos? Com certeza. Processo de formação de médiuns. Formação de médiuns umbandistas, né? Você vai ver prática, vai ver didática, vai ver fundamento doutrinário. Então, estamos inseridos, que desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, esse artigo 1º aqui, a gente já vê que se aplica à realidade do terreiro, né? Com essa definição de educação pela LDB. Lembra que a Constituição ela acaba trazendo uma definição do que é educação, a LDB agora também traz, né, natural a sua definição do que é a educação, o que ela abrange. Então, o parágrafo 1º traz o seguinte texto: esta lei disciplina a educação, como eu falei, ela vai normatizar, vai orientar, vai estabelecer parâmetros a serem seguidos, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, instituições de ensino, certo? Então, na nossa realidade aqui, hoje a gente vê em voga aí a definição de templo-escola de Umbanda. Por quê? Porque é ensinado ali conduta, é ensinado padrões comportamentais, é ensinado história da religião, doutrina da religião, filosofia da religião, psicologia da religião, antropologia da religião, muita coisa ensinada no ambiente de terreiro.
Claro que cada terreiro é um terreiro, cada terreiro é uma realidade, e em cada terreiro a gente vai ver uma prática educacional sendo colocada, sendo apresentada ali para aquela coletividade de médiuns, ok? A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho, aqui numa visão mais capitalista, tá? Vamos lembrar que a LDB, ela está visando aqui, ela está contemplando a educação formal, na sua maior parte, né? Que visa trabalhar o indivíduo, colocar ele no ambiente de trabalho, né? E a prática social, que é onde mais a gente está inserido aqui, vendo essa realidade religiosa. No artigo 2º, a LDB traz o seguinte texto. Então, a educação, né? Olha aqui, ó, texto constitucional. Dever da família e do Estado. Inspirada nos... Aí já tem uma alteração. Inspirada nos princípios da liberdade, nos ideais da solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, na nossa realidade um umbandista aqui seria o corpo mediúnico, seu preparo para o exercício da cidadania, também corpo mediúnico, e sua qualificação para o trabalho. Na nossa realidade, qual o trabalho? Trabalho mediúnico. Artigo 3º da LDB. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Se a gente for parar para ver aqui, texto constitucional tá todo aqui. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, garantia de padrão de qualidade. Então, se o pessoal voltar ao vídeo e pegar o texto constitucional e a LDB, vai ver que, na prática, eles estão estipulando as mesmas metas e praticamente as mesmas definições, tá? Valorização da experiência extraescolar. Isso aqui é muito importante para o nosso cenário, nosso ambiente umbandista. Tem muito médium que chega nas diversas casas que já foi médium em outras casas, ou que foi de outro segmento religioso e que tem um conhecimento sobre mediunidade, sobre fluido, sobre magnetismo. Então, valorizar também essa experiência. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Né? Então, para a nossa realidade umbandista, nossa realidade terreiro, é você ensinar ao médium e fazendo essa, me fugiu a palavra agora, contextualização do que ele está aprendendo e o que ele vai utilizar na prática. Consideração com a diversidade étnico-racial, isso aqui eu não preciso nem falar. Ambiente terreiro, ele é diverso intelectualmente, etnicamente, racialmente, culturalmente, e não deve existir qualquer tipo de discriminações em virtude de qualquer característica individual, tá? Garantia do direito à educação. Então, todos os médios têm o direito de aprender os fundamentos doutrinários. Claro que o médium tem que ter paciência, porque o ensino religioso umbandista ele é composto por etapas, e o médium ele não pode ser afoito, não pode, entre aspas, ir com sede ao pote. Ele vai aprender todos os fundamentos doutrinários, mas cada fundamento ao seu tempo. Artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Educação é direito de todos, e se essa educação for negada, essa definição aqui é mais para uma questão do ensino convencional, né? Porque o ensino religioso ele não é obrigatório, né? Mas fica a título de conhecimento. Então, se a educação for negada a qualquer pessoa
pela sua cor, pela sua crença, pela sua opção sexual, a justiça pode ser acionada para sanar isso aí, tá? Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, como eu já falei, estava lá no texto constitucional, atendidas as seguintes condições. Então, cumprimento das normas gerais, como já foi dito, autorização do funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público, que também foi dito. O artigo 7A traz o seguinte: o aluno, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante e muita gente tem desconhecimento desse artigo aqui. Tá? Muita gente tem desconhecimento desse artigo aqui. E não adianta. A pessoa que não conhece as leis vigentes no seu país, ela fica fadada a obedecer cegamente o que vier de terceiros. Tá? Você tem que conhecer a lei, você tem que conhecer os seus direitos, até para poder clamar por eles. Tá? Então, o artigo 7º-A, ele traz o seguinte texto, importantíssimo para a comunidade de terreiro isso aqui, Umbanda, Candomblé, etc. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privada de qualquer nível, fundamental, médio, técnico, superior, qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência ou de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou aula marcada para em dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8º do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Pô, Eduardo, você falou, resume aí. O que isso aqui quer dizer? O seu terreiro marcou para você uma obrigação para você fazer. Né? Você vai ter que deitar, ou você vai ter que raspar a cabeça, ou você vai ter que ficar recolhido no terreiro, ou você vai ter que fazer uma imantação, qualquer trabalho, qualquer coisa que você for fazer no seu terreiro, né? Que você tem que ficar recolhido, ou que você tem que ir para a mata, ou que você tem que... Se você tiver qualquer atividade marcada nesse dia, se tiver prova, se tiver trabalho, se tiver... A sua falta é justificada. Ó, tá claro aqui, ó. É assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito, mediante prévio e motivado requerimento, então você tem que avisar com antecedência, ausentar-se de prova ou aula. Sua mãe de santo marcou um ebó para você fazer, e nesse dia você tinha uma prova da faculdade que valia muitos pontos. Então a sua mãe de santo marcou, você faz um documento de próprio punho, informando, né, explicando o motivo, e a direção escolar é obrigada a justificar a sua falta. E está escrito aqui, ó, atribuir a critério da instituição e sem custo, se for uma instituição particular, uma das seguintes prestações alternativas: prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Perdeu a prova, a escola, a faculdade marca outra prova em outra data. Perdeu a aula era importante, aula de reposição em outra data a ser marcado pela escola. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino, certo? A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia de ausência de aluno. Então, o professor não pode dar um conteúdo em grau de dificuldade diferente, né, ou maior do que o que foi ministrado naquele dia que o aluno perdeu aquela aula, ou que foi cobrado naquele dia que o aluno perdeu aquela prova. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo
substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Desculpa. Inclusive, tá? Então, é como se ele não tivesse faltado. É como se ele não tivesse faltado. Ok? Então, devemos conhecer os nossos direitos. Parágrafo 3º traz o seguinte texto: as instituições de ensino implementarão progressivamente no prazo de 2 anos as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83 desta lei. Então, diferente do ensino convencional civil, essa questão não se aplica ao ensino militar. Artigo 8º da LDB. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Né? Então, o que eu falei, a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, a responsabilidade da educação, todas as esferas, tá? Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Então, as normas federais de educação, elas se sobrepõem às normas municipais, com exceção de casos particulares, regionalismos, né? Como a gente tratou no slide anterior, que deverão sempre ser respeitadas na medida que não entrem em conflito com essa coordenação federal, tá? Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Os estabelecimentos de ensino, aqui entra também um estabelecimento de ensino religioso, o templo-escola, vamos colocar assim, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de responsabilidade do estabelecimento de ensino, tá? Elaborar e executar sua proposta pedagógica. Então, o dirigente, ele sozinho, ele uma comissão, ele seus mais velhos, ele quem ele designar, deverão elaborar e executar sua proposta pedagógica. Então, ele vai elaborar uma diretriz anual de atividade. Dentro desse calendário, ele vai elaborar o que ele vai aplicar de formação, de capacitação, e cada capacitação tem que ser elaborado um plano pedagógico, um programa doutrinário, um plano de aulas, um quadro de trabalho. E ele tem que executar aquilo que ele planejou. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Então, o dirigente, né, ele atua também nessa questão de gestão administrativa. O que a gente vê mais comum dentro dos terreiros é a gente ter o dirigente exercendo também essa função de gestor, né, de recursos humanos, de recursos materiais. Só que também existe a situação da separação dos poderes dentro do ambiente terreiro. Como assim? Então você tem a parte litúrgica e a parte administrativa. Você tem o dirigente que cuida de toda a liturgia, toda a parte de fundamento doutrinário, e você tem o presidente que cuida de toda essa gestão administrativa, gestão de recursos humanos, né? Gestão de recursos materiais, etc. Pode existir, tá? Aí ninguém fica sobrecarregado. Lembra lá do outro conteúdo que a gente ministrou, versão sobre gestão participativa. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Então, a partir do momento que o dirigente ele bateu o martelo sobre a sua diretriz anual de atividades, ele bateu o martelo sobre o seu programa doutrinário, ele bateu o martelo sobre o seu quadro de trabalho, então ele tem que assegurar que naqueles dias que ficaram estabelecidos como dia de aula no quadro de trabalho, de fato tenha a aula que está descrita no quadro de trabalho. Ok? Autoexplicativo isso aí.
Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Então, como eu falei, por mais que ele delegue a função de educador umbandista para outro médium, ele tem que fiscalizar. Então ele tem que olhar e ver se cada educador umbandista está cumprindo suas metas. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Então a gente trabalhou no outro conteúdo aí a ficha de controle de aprendizagem, né? Ficha de acompanhamento, ficha controle de aprendizagem. É isso. Onde ele vai ver quem teve dificuldade, quem não teve, quem precisa recuperar as aulas. E ele ou os próprios educadores vão marcar uma data posterior para tentar recuperar a aula daquele indivíduo para que ele fique no mesmo nível que os outros médiuns. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Então, a gente usa um termo que chama comunidade de terreiro, né? Quando a gente fala da comunidade de terreiro, não é só o corpo mediúnico. Tem um assistente que está indo ali toda semana, tem a família dos médiuns que, querendo ou não, acabam se ligando de certa forma à casa. Então tem que existir essa ligação. Até porque muitas das vezes o médium está passando por um problema em casa que está afetando o seu trabalho no terreiro e a gente não sabe porque a gente não tem esse contato mais próximo, esse contato familiar com aquela comunidade. Informar pai, mãe, conviventes ou não com seus filhos, e se for o caso, responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Isso aqui é mais voltado para o ensino regular, tá? Eu acho que não é o caso isso aqui na nossa realidade, até porque a maioria dos integrantes, né, do corpo mediúnico são maiores de idade, né? Existem às vezes até menor de idade, mas sempre com consentimento dos pais. E como a gente sempre trabalha essa ótica do voluntariado, entre aspas, né? Não obrigatoriedade do ensino religioso, então a gente entende que se a pessoa ela parar de frequentar por escolha própria, eu não posso obrigar ela a continuar frequentando as aulas. Isso aqui também já é voltado para o ensino regular, tá? Notificar o Conselho Tutelar do município alunos que apresentem mais de 30% das faltas, tá? Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência. Isso aqui é muito importante no ambiente terreiro, tá? Tem muitos terreiros que tem círculo do sagrado feminino, círculo do sagrado masculino, rodas de debate, onde a gente trabalha sexualidade, preconceito, visão de vida. Isso aqui também é muito importante, né? Bullying, não acho muito caso. Pode ser, né? Mas eu não vejo muito o terreiro como um ambiente propagador de bullying. Até porque tem-se essa visão de comunidade espiritual, né? Se tiver, tá errado. Não tem espaço no terreiro para esse tipo de situação. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz nas escolas. Isso aqui o tempo todo é praticado no terreiro, né? Debates, palestras, leituras, ações sociais, etc. Promover um ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. A gente vai verificar no terreiro também, o terreiro não é perfeito, e ele é composto por pessoas imperfeitas. A gente vai verificar que chegam assistentes, né, que são dependentes químicos, né, ou abusam do álcool. Não só assistente, como também médiums, tá? E esse trabalho, sempre que possível, é de grande valia para o todo. Os docentes incumbir-se-ão de, então, os educadores umbandistas, né, dentro da nossa realidade, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, a partir do momento que é definido quais médiuns irão atuar como educador umbandista, que vão dar aulas sobre determinados assuntos, eles têm que estar participando das reuniões que tratam sobre diretriz de aula, programa doutrinário, quadro de trabalho, etc. Elaborar e cumprir plano de trabalho,
segundo a proposta pedagógica de quem? Do estabelecimento de ensino, no nosso caso aqui, do terreiro. Zelar pela aprendizagem dos alunos, então não é ele chegar ali e sair cuspindo o conteúdo e não verificar se aquele conteúdo está sendo de fato absorvido pelo seu público-alvo. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, já tratamos disso aqui. Ministrar os dias letivos, horas aulas estabelecidos, já tratamos isso aqui também, né? Respeitar o quadro de trabalho. Além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Né? Então, muitas das vezes, o terreiro ele vai aplicar conteúdo só para os educadores, na parte de pedagógica, ensino-aprendizagem e etc. Colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. Na nossa realidade, colaborar o quê? Com as ações que o terreiro faz junto à comunidade. Então, se o terreiro vai fazer um pré-vestibular, vai fazer uma doação de alimento, doação de agasalho, almoço beneficente. Então, a atividade dele como educador umbandista não exclui a participação dele em outras atividades. Artigo 14 da LDB. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Né? Então, trazendo para a nossa realidade, o terreiro, a casa vai definir, né, como que a gestão participativa vai atuar dentro do terreiro. Se vai ser por meio de assembleia, se vai ser por meio de pesquisa anônima, se vai ser por meio de todo mundo participa e passa sua visão. Então, o dirigente ali, com seu pai e mãe pequeno, ou ele, né, enfim, se ele tiver uma liderança mais autocrática, vai definir como é que vai funcionar a gestão participativa, né, a gestão democrática na sua casa. Se vai existir, né, também porque ele tem essa liberdade de querer centralizar tudo. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Já foi abordado isso aí. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Se o dirigente julgar o caso, aquela comunidade de terreiro pode participar também das decisões acerca da parte pedagógica daquele terreiro, se o dirigente achar que é o caso. Artigo 33. Versa sobre o ensino religioso, tá? Que é também abordado na Constituição. Isso aqui interessa pra gente, né? O texto é basicamente o mesmo. O ensino religioso de matrícula facultativa, então é opcional, não é obrigado ninguém se inscrever. É parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então, o artigo 33 da LDB, de forma clara, ele vai falar o que aqui? Que não pode ser ministrado o conteúdo específico de uma religião. Vou falar só sobre o judaísmo. Só que em 2017 o STF, no final a gente vai falar rapidamente sobre isso aí. Em 2017 o STF ele decidiu que não tem problema nenhum isso aí, partindo do pressuposto que a matrícula, né, nessa disciplina ensino religioso não é obrigatória, é facultativa, né? Não poderia, tipo, é obrigado todo mundo participar da aula de religião, aí eu vou ensinar só o catolicismo. Não, aí tá errado. Como a matrícula na disciplina ensino da religião, ensino religioso é opcional, então pode sim o educador, né, o professor de religião, de ciência da religião, focar em uma religião específica. O que na realidade acaba sendo um pouco produtivo, né, que você não dá a chance de escolha pro aluno, né? Na minha visão, o ideal, o bacana é você apresentar diversas visões, diversos segmentos religiosos, como eles entendem Deus, como eles entendem a vida, e o aluno, né, por vontade própria, escolher qual caminho ele quer seguir. Então, parágrafo 1º, os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos
para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores, né? Então, o Estado tem essa responsabilidade isso no ensino tradicional, tá? De regulamentar o que vai ser ensinado, de que forma vai ser ensinado e qual é o nível de capacitação mínima exigido do professor de religião. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Então, na teoria, deveriam ser ouvidos representantes da candomblé, da umbanda, do espiritismo, do shintoísmo, do budismo, do hinduísmo, do catolicismo. Aí é feito um apanhado que cada conjunto de líderes religiosos acredita ser o ideal ser transmitido, e assim é feito, ok? Isso aí é no mundo das ideias, né? Na prática a gente sabe que a coisa é completamente diferente. Então estamos chegando aí ao final do nosso conteúdo, né? E vamos rapidamente em 2 slides falar um pouquinho sobre a relação entre a lei e o ensino religioso. Então, o ensino religioso, como demonstrado ao longo desse conteúdo, encontra amparo na Constituição Federal, lá no seu artigo 210, e na LDB, no seu artigo 33, que a gente viu agora, sendo obrigatório a escola pública ofertar e facultativo ao aluno matricular-se, né? Então, a escola tem que dar a opção de ter essa formação religiosa, porém o aluno não é obrigado a participar. Entraria até como atividade extracurricular, não sei, igual tem escola que tem curso de fotografia, curso de violão, teatro, né? Acredito que entraria nesse viés aí. E, como eu falei, em 2017, o Supremo Tribunal Federal determinou em votação ser compatível com o Estado laico o ensino de uma manifestação religiosa específica, haja vista não ser obrigatório a matrícula de nenhum aluno na disciplina. Então, por mais que o artigo 33 ele fale, né, aqui ó, vedado quaisquer forma de proselitismo, né, teoricamente eu não poderia trabalhar a religião que eu professo, né, o STF determinou ou chegou a um consenso do contrário. Não, se a matrícula naquela disciplina é opcional, se aquele elemento ele é mais voltado para o catolicismo, ele está vendo que só está sendo falado de Umbanda, ele sai da aula, ele não se matricula naquela aula ali. Ele procura uma outra aula, um outro professor ou uma outra instituição onde aquele segmento religioso vai ser abordado com mais ênfase. Beleza? Chegamos ao tão esperado fim desse estágio de extensão híbrido online da Uninter. Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma aí para o engrandecimento da gestão escolar no ambiente de terreiro, né? No ambiente umbandista, porque eu sou umbandista, mas, né, de uma forma geral, no ambiente de terreiro, né? Candomblé, quimbanda, que tudo que eu falei aqui pode ser adaptado para outras manifestações de terreiro, de forma a padronizar, de forma a catalogar, de forma a facilitar o dirigente daquele terreiro a passar o seu conhecimento, a transmitir a sua raiz doutrinária de uma forma com qualidade e eficiente. Beleza? Obrigado a todos aí pelos olhos e ouvidos atentos. Um abraço fraterno.